O Coutrinho falou sobre o homem ter consentimento sobre a interrupção voluntária da gravidez será errado. Eu já discuti isso aqui, ok? Porquê é que isso é errado para o Coutrinho? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, atenção que isto é só a minha opinião, não se consegue discutir aborto. Não consegue. Não consegues discutir aborto. Não consegues. Tipo, as pessoas é de género, se tu fores anti-aborto, as pessoas metem-te, mano, tipo, num nível, mano, de estupidez e de falta de respeito e contra os direitos das mulheres e de sexismo e não sei o que mais. Eu não sou contra o aborto, mas acho que discutir o aborto discute-se à vontade. Tanto que eu lembro-me do referendo, eu votei no referendo, eu acho que até votei no referendo, e foi das primeiras vezes que votei. Em que ano é que foi o referendo para a lei do aborto? Eu tenho ideia que votei no aborto e nem sei se nem foi a primeira vez que votei. Consentimento ou conhecimento? Ouçam, esse é logo o primeiro ponto. Portanto, aqui o que se está a discutir é se foi mau para o Coutrinho ou não. É óbvio que é mau. É mau por uma simples razão, pessoal. Porque, hoje em dia, discutir aborto em Portugal é um tema tabu. 2007, ora, eu sou de 83, portanto, já tinha votado. Se calhar tinha votado uma vez, mas já votava. Pronto. Mas claramente já votava e fui votar. Eu lembro-me de pelo menos discutir muito com os meus familiares e o caralho por causa dessa merda. E com amigos próximos e o caralho por causa dessa merda. Isso para o país, ok? O referendo para o aborto para o país. Agora, a questão é... o problema aqui é que não se consegue discutir aborto sem se meter a pessoa tipo completamente abaixo de cão. Eu não consigo fazer isso, entendem? Eu que não sou contra o aborto, acho perfeitamente admissível. É por um raciocínio lógico, estão a ver? Toda a gente acha que matar uma criança com um dia de vida, com uma hora de vida, é um crime atroz, correto? É um crime dos piores crimes que uma pessoa pode cometer. Pronto. Há pessoas que veem essa vida com uma hora dentro da barriga da mãe. Pronto, já veem essa vida. Percebe? Portanto, eu percebo que sejam contra o aborto. Diz ao velho, mas não é a mesma coisa, porque não é independente, porque sem o apoio da mãe direto não vive, e porque não sei o quê. Oh puto, está bem. Mas há pessoas que veem assim. Estão a perceber? Não é preciso o bebê estar cá fora, entendem? Para uma vida. Entendes? Tipo, quando vem a mulher grávida, não vem uma vida, vem duas. Vem uma vida a ser gerada e criada dentro de outra. Percebem o que eu estou a dizer? Mas vêm duas vidas. Percebem? Pronto, eu acho que é só isso. Eu não estou a dizer que não haja sexistas e gente que não quer os direitos das mulheres e o caralho a dizer que sejam contra o aborto. Mas de certeza que há muita gente contra o aborto, são pessoas normais. E que por isso simplesmente veem o bebê como uma vida lá dentro. Percebem o que eu estou a dizer? Pronto, tu consegues discutir isto? Não consegues, mano. És visto como um bigot, estás a ver? És visto como uma besta, como um anormal. Estás a tirar... pronto. E o que o Coutrinho disse, explicitamente, é a componente do pai. A importância do pai na palavra relativamente ao aborto. Eu entendo que não podemos tirar direitos às mulheres. Mas essa lei, ou essa ideia, é mais do que o direito da mulher. Porquê? Porque é dar responsabilidade ao pai. Porque é. E vocês sabem que um dos maiores problemas para a nossa sociedade é a irresponsabilidade dos pais. E quando eu digo pais, digo dos homens, não das mães. Porquê? Porque os homens fazem filhos e cagam e não os criam. E divorciam-se e fazem merda e o caralho. Porque fazem. E as próprias mulheres que se queixam de sexismos e de uma patriarquia, o que é que dizem? Quando o bebê acorda, à meia da noite, levanta-se a mulher. Quando o bebê precisa de comer, a mãe que dê. Quando o bebê precisa de ir ao médico, a mãe que leve. Não é? Quando o bebê precisa de ser embalado, a mãe que embale. Vocês acham que isto é normal? Não é normal. Correto? A responsabilidade do pai é a mesma. Portanto, nós precisamos de incutir aos pais, homens, essa responsabilidade. Ora, não faz muito sentido, a partir do momento em que o bebê nasce, querermos incutir ao pai uma responsabilidade 50-50 e antes do bebê nascer, estarmos a incutir uma responsabilidade 100-0.
Não estou a dizer que antes do bebê nascer a responsabilidade da mãe não seja 90-10, mas acho que os 10 deviam lá estar. Agora eu vou-vos dar um lance hipotético. Hipotético, ok? Um caso hipotético. Imaginem que a mulher está grávida e a mulher não tem problemas de saúde e fez o bebê de forma não propositada, mas consentida. Portanto, não foi uma violação, estão a ver? Pronto, não foi um bebê desejado, não foi escolhido, portanto foi um acidente, como se costuma dizer, e há muitos acidentes a passear na rua que são excelentes pessoas, e há muita gente que foi planeada que são umas bestas do caralho, e vice-versa. Agora, imaginem este quadro, ok? E vocês veem, olham para a mulher grávida, ok? Não tem problemas de saúde por ter a gravidez, portanto não está aqui. Tem, foi uma gravidez indesejada, mas consensual, em termos de relação sexual e tudo mais, ok? E chega ao pai e diz assim, a mulher quer abortar. E o pai chega e diz assim, a mulher fica sem responsabilidades sociais e sem responsabilidades financeiras relativamente à criança. Portanto, a mãe abdica da maternidade. E o pai diz que quer a criança. Zero responsabilidades sociais, familiares e zero responsabilidades financeiras para a mãe. E agora, como é que é? A mulher, como vai, mano, tira o bebê à vontade, na mesma. Mesmo com o pai a dizer, não, dá-me esse bebê, eu fico com esse bebê, tu nunca mais vês esse bebê. Ouve, esquece. Estás a ver? Tipo, é só carregares o bebê, eu pago-te o parto. Tipo, foda-se, dá-me o bebê. Eu quero o bebê, eu quero ser pai, não estou a ver uma possibilidade de uma relação estável neste momento, eu quero ser pai, já tenho a minha idade XPTO, para mim está perfeito, do ponto de vista familiar eu tenho mais do que estrutura e capacidade também individual para passar por isto, eu quero isto, esta criança para mim é mais do que bem-vinda, é uma dádiva, é um milagre. A mulher decide que não quer ter a criança, quem é o pai para obrigar a carregar e a parir. Esse é outro problema desta discussão. É que tu estás a admitir que a mulher é burra como o caralho ou está a viver em 1960. Porque se a mulher não quer carregar a criança e não quer parir, estamos em 2026, tem mais do que condições, várias até, para evitar que isso aconteça. Agora tu dizes assim, velho, mas a mulher estava a tomar um contraceptivo quando engravidou. E ainda foi utilizado preservativo e ainda assim engravidou. Isto dá força ao argumento da mulher, certo? Porque ela fez todos os possíveis para não engravidar e pá, aconteceu e ninguém sabe muito bem como. Então, mas se isto não foi utilizado e, repito, foi uma relação consensual. Isto é uma discussão super difícil do ponto de vista moral. Ninguém vê o aborto como uma coisa lisonjeira, certo? As pessoas que são a favor, que não são contra o aborto, porque dizer a favor do aborto é complicado, e há gente maluca, pronto, que acha que aquilo é só ir à terça-feira, eu vou cortar o cabelo, depois vou fazer um aborto. Eu também acredito que existe gente assim, mas não estou a falar dessas pessoas, esses são malucos da cabeça. Portanto, as pessoas a favor do aborto, como eu, também acham que isto é uma coisa gravíssima, certo? É uma coisa a evitar a 200%. Pode-se fazer, e é bom que se possa fazer, mas é de evitar a 200%. Isto é uma coisa muito... Não pode ser tomada uma decisão de nenhum leve, certo? Estamos a falar de uma vida, correto? Portanto, isto é bué de complexo, estás a perceber, mano? Eu nem sei como é que me situo neste dilema. Sinceramente, mano. Mas numa coisa, eu situo-me. Numa coisa, eu estou lá. Tens o bebê, 50% pai, 50% mãe. E vai ser difícil, mais difícil, exige isto do lado do pai, porque isto não é realidade, ok, pessoal? Tu tens muitos pais que cagam e andam. Quando eu digo tu pais, estou a falar dos homens. Montes. Não estou a dizer que não haja péssimas mães também, mas há mais pais a cagar e andar, ainda para mais na sociedade atual e com o índice de divórcios que temos. Certo? Portanto, isto é muito complicado, estás a ver? Se tu queres caminhar para este sentido, e eu isto claramente quero, pelo menos poderes discutir alguma coisa, devias poder discutir. E a verdade é que não podes dizer nada se não és sempre um bigot, és sempre um animal que está a atacar a mulher. Eu não estou a atacar a mulher, foda-se, mano. Eu não quero que a mulher perca direitos, entendem? Não é isso. Nada disso, nem segurança. Não é isso. É bem?
Aqui no chat acham que o aborto é uma coisa feita só porque sim. O aborto é algo extremamente puxado, psicologicamente para a mulher, é extremamente puxado fisicamente para a mulher. O problema é que o extremamente puxado é para alguns. Porque o que tu vês estatisticamente é que os abortos são feitos de forma recorrente pela mesma mãe. Qual é que é a estatística de abortos individuais e de abortos repetidos em mulheres até aos 40 anos, onde o aborto é legal? Diz assim, velho, 30% são mães que abortaram mais do que uma vez. Essa merda para mim já é estranha, mano. Essa merda para mim é bué da estranho. Se sou eu que acho essa merda bué da estranho? Uma mulher ter que abortar 2 vezes na sua vida? Ou 3? Mano, a primeira coisa que eu levanto logo é, espera aí, não é? Onde é que concepcionas que o feto se torna humano desde o primeiro dia? Eu sou daqueles que vê a vida desde o início. Portanto, eu sou daqueles que é tipo do género, façam todos os possíveis para não abortar. Sabes porquê? Porque eu acho que, por mais que vocês tenham a certeza que não, não é bom, que não é bem-vindo, que não vai ser boa ideia, eu tenho a certeza absoluta que se a criança nascer e passado 5 anos vai ser a maior dádiva e a melhor coisa para vocês. Entendem o que eu quero dizer? Eu não consigo tirar isto da minha cabeça. Mas não sou contra o aborto. Acho que há situações em que o aborto tem que ser... Olha, a idade da mãe... a idade da mãe para mim conta como ao caralho. Tipo, mano, estamos em 2026, o pessoal é sexualmente ativo desde muito cedo, é a realidade em que vivemos. E quanto mais novos somos, maior é a probabilidade de cometermos erros e de fazermos coisas pouco equilibradas, não é? Pronto. Portanto, eu acho que a idade da mãe faz toda a diferença. Estás a ver? Depois, violações. Toda a diferença. Depois, problemas de saúde para a mãe. Também tem algum problema de saúde em que se adivinha que a gravidez há ou não sei o quê. Mano, eu não consigo. Há merdas, mano, que eu não consigo dizer que, mano, isto não pode ser. Isto é contra o aborto, mano. Eu sou contra o aborto. É impossível. Portanto, eu não sou contra o aborto. Entendem? Mas sou daqueles que é do género. Não abortem. Estão a perceber? Velho, mas a gente em caso de dúvida não abortes, mano. Porque eu juro-te, mano, eu no fundo do meu coração todo me diz que se vocês deixarem o bebê nascer e se cuidarem daquele bebê durante 5 anos, vai ser a maior oferta para a vossa vida. É tipo, é impossível para mim, estão a perceber? Eu não pensar assim, é impossível. É impossível. Eu tenho 2 filhos, pessoal. E eu pensava assim antes de ter filhos. E se o pai não quiser ter o filho e ela quiser, a opinião continua sem zero dela porque eu acho que aí também concordo, vem o bebê. Porque eu acho que perdurar a gravidez e interromper a gravidez são coisas diferentes. Perdurar é normal e é natural. Interromper já não o é. Não estou a dizer que não haja claros casos em que eu acho que interromper, mano, foda-se, eu respeito perfeitamente, ok, mano? E eu disse estes 3 casos como há 10 ou 15 na minha cabeça. Se tu me fores dar caso A, caso B, caso C, caso D, todos diferentes, eu vou-te dizer assim em alguns. Estás a ver? Mas é assim que eu penso, estão a perceber? Só que isto nem sequer dá para discutir. Isto é tipo, toda a gente mete o pessoal todo é bigot e o caralho. É foda, mano. Não, é fedido, mano. O meu principal argumento para ser pró é o facto do aborto continuar a ser feito, seja legal ou ilegal. Exatamente. A segurança da mulher. A segurança. Exatamente. Para não ser ilegal, para ser num ambiente controlado, para ser seguro. Porque tu não consegues evitar esse tipo de merdas. Pronto. Exatamente. Tens várias razões pró. Estás a ver? Yeah. Então vamos legalizar gamar carteiras. Não, mas não estás a perceber. É mesmo uma questão. Há mulheres que precisam mesmo de interromper a sua gravidez. Há casos em que tipo, não há discussão. Entendes? Mas eu acho triste é não se conseguir discutir isto. Entendem? A eutanásia consegue-se discutir. Tens argumentos prós, tens argumentos contra, falas daquilo, há uns gajos que isto, há outros gajos que aquilo, há outros gajos mais moderados, há outros gajos ideologicamente, mesmo praticamente, mais extremados nessa opinião e tal, pronto, não sei o quê. Mas consegues discutir, pá, não tem problema nenhum. Mano, se tu meteres 10 gajos e 10 gajas, todos amigos, à mesa de jantar, a discutir aborto, mano, é garantido que vai haver gente que vai se chatear. Mano, eu acho que isso é uma estupidez, mano. Eu acho que isso é uma estupidez, mano. Eu consigo entender os dois lados. Eu consigo perceber. Eu não estou a ver monstros num lado, nem monstros do outro. Entendem o que eu estou a dizer? Parece que estamos a ver a cena
como se fosse o Holocausto. Percebem? Foda-se, é que aí não há dúvidas, caralho. E é bom que esteja tudo no mesmo barco, mano, e quem não está naquele barco está doente dos córneos. Pá, mas neste caso não me parece que seja nada disso, pá. E tudo para dizer o que não devia ter abordado o tema porque é muito difícil discutir. Certamente lhe faz mal. Ele sabe que nesse tema, tocar nesse tema, é meio caminho andado para a desgraça. Ainda para mais com uma observação conservadora. E eu também sou um conservador relativamente ao aborto. Não sou anti-aborto, mas sou muito conservador. Muito conservador. E não é por decisão. Não é consciente. Não é. É o meu coração a falar também. Percebem? Não estou a dizer que não seja consciente. Não tenha pensado acerca disso. Aliás, pensei de que maneira. Então tive que votar nesse referendo. Mas eu sei que é altamente sentimental também. É altamente sentimental. E a ideia para mim é esta, pá. Se deixares o bebê crescer e tratares do bebê, 5 anos, eu dou-te 5 anos e é a melhor prenda que tu tiveste na tua vida. Há quem diga que o homem não tinha que ter opinião sobre isto. Pá, eu acho que isso é sexismo ao contrário. O homem também foi parido, também nasceu. E também é fundamental para se ter um bebê. É normal que os homens vejam o aborto com uma perspectiva diferente da mulher, porque não têm que passar pelo parto nem pela gestação, que não é doença, ok? Pode ser, mas não é. Mas veem-no com um ponto de vista sentimental. E é bom que o vejam de um ponto de vista de sentimental. Porquê? Porque senão não vamos ter pais presentes, não vamos ter pais a apoiar as mães e a dividir a carga que as crianças importam com as mães, não vamos ter bons pais. Não vamos ter bons pais. Não vamos, pessoal. Se os pais não olharem para o aborto com este ponto sentimental e importante, não vamos ter bons pais. Percebem? Podemos ter, mas é meio caminho andado para promover que não tenhamos. Como é que a gestação pode ser doença? Podes ter vários problemas. Há pessoas que em termos de gestação têm vários problemas e podem ter vários problemas. Existem várias condições de saúde que são de altíssimo risco em caso de gravidez. Eu tive uma amiga que foi mãe há pouco tempo com escoliose na coluna. Uma gravidez muito complicada. Muito complicada mesmo. Com um risco aportado à mãe, QB. E ela já foi operada às costas tipo 3 vezes. Tem a coluna cheia de ferros e o caralho. E é engraçado porque tu não notas. Mas se vires uma radiografia, caralhos me fodam. Eu já vi radiografia, mano, tu não tens noção. Tipo, tu olhas para aquela merda, parece uma cena de um filme de terror. A ver? Parece uma pessoa que morreu num acidente. Gestação em si não é doença, exatamente. Mas pode, em algumas pessoas, aportar um risco, eu acho que, nesse caso, diferente do que se for de uma mãe saudável. Em relação ao que o Coutinho falou, não achas que aumentaria a burocracia, já que falou legalmente, e atrasaria os processos, mantendo a saúde da mulher em risco? Em minha opinião, não fui fã, tendo que o homem deve ser informado, mas não solicitado. Opa, quantos dias é que precisas de mandar uma carta registada ao pai? Pá, eu sei que os correios funcionam mal, mas funcionam, caralho. Em quantos dias é que sai uma carta registada ao pai e uma reação obrigatória de 2 dias para o pai se pronunciar acerca dessa carta? 5 dias? Está resolvido o problema? Não sei, eu percebo que coisa, mas porra. Falaste de eutanásia e quanto ao suicídio assistido? Então, suicídio assistido, morte assistida, suicídio assistido não é a mesma coisa? A pensar o quê? A pessoa matar-se a ela própria? Vês assim uma grande diferença? Do ponto de vista moral, é isso? Epá, eu não vejo grande diferença. Então, imagina que a pessoa está em morte cerebral, está ligada às máquinas. Vão desligar as máquinas. Quem desliga a máquina é que matou essa pessoa. É isso. Não vejo aí o impacto moral suficiente sequer para lançar discussão. Eutanásia, pode-se discutir. Eutanásia é proposta pelo médico, o outro é proposto pelo paciente em si de forma resumida. Mano, custa muito a eutanásia proposta pelo médico. Acho que a eutanásia proposta pelo médico é altamente farfetched. Se a pessoa estiver consciente, acho que essa merda é impossível. O médico tem que dar a opção à vida. E aí está o meu grande problema, para mim, da eutanásia. É que tu não podes oferecer o acesso à morte assistida
sem lhe ofereceres o acesso à vida assistida. E para tal, tens que falar de condições de saúde, cuidados paliativos, que no nosso país são lixo. Para mim é o grande problema da eutanásia. É que eu não consigo falar de morte assistida sem falar de vida assistida. A eutanásia proposta pelo médico onde? Epá, foi a maneira como ele explicou. Pá, na minha cabeça nem faz sentido. É melhor uma pessoa estar meses ou anos a sofrer. É o que eu te digo, mano. Depende do sofrimento. Imagina que há condições, certo? Em que a pessoa tem uma vida minimamente digna. Mas que sem essas condições não tem. Isso chama-se cuidado paliativo. Pronto. Agora pensa como é que estão os cuidados paliativos em Portugal e pensa quando é que são discutidos. Nunca. Ou ouviste alguma discussão? Pensa quantas vezes é que se discute a eutanásia, quantas vezes é que se discute cuidados paliativos. Pensa. Eu não discuto um sem discutir o outro. Mano, eu não discuto um sem discutir o outro. Acabou. A minha ideologia é esta. Não sai disto. Não falo de um sem falar do outro. Eu não falo de um sem falar do outro. Se vocês me disserem que os cuidados paliativos funcionam e estão bem aportados e que temos condições as mínimas para garantir o máximo de conforto a doentes terminais ou doentes que vivem em condições de vida bastante precárias e bastante complexas, vocês me disserem que os mínimos estão garantidos, a gente fala de eutanásia. Até eles estarem minimamente garantidos. Opá, eu não falo de um sem resolver o outro. Pá, não vou resolver um sem resolver o outro, mano. Não vou, pá. Acho que os dois andam de lado a lado, mano. Porque a pessoa tem que decidir entre a morte assistida e a vida assistida. Não é entre a morte assistida e uma vida abandonada. Porque isso não é uma decisão. Na minha cabeça é assim que funciona. Eu percebo que possa estar enganado e vocês não pensem dessa maneira. Mas eu vejo assim. O meu coração vê assim. Não sei se algum de vocês concorda comigo. Mas a discussão é, olha, morte assistida ou vida assistida. Decide. É possível, o que é que se abre, não sei o quê. Mas se tu me disseres que é morte assistida e vida abandonada, meu amigo, aí, isso não é escolha, caralho. Então, isso é desumano. Isso é desumano. E o problema não é de não haver morte assistida. O problema é de não haver vida assistida. Pois, é mais o provocar, não é decisão, é provocar. Mas eu não vejo aí o problema, acho eu. Porque isso acontece todos os dias em mortes cerebrais. O que é que consideras vida abandonada? É demasiado complexo para levar levemente este termo. Mano, é simples, ok? Eu tinha uma... eu tenho uma amiga próxima de um grande amigo meu. Portanto, não é propriamente uma pessoa com quem eu tenha contacto. Mas temos contacto às vezes por segundo grau, chamamos-lhe assim. Estão a ver? Portanto, somos convidados para os mesmos jantares. Às vezes somos convidados para as mesmas festas. E é raro, normalmente é festas das crianças ou coisas assim. E essa amiga, próxima de um grandíssimo amigo meu, que não é minha amiga, com quem eu já falei algumas vezes, é médica responsável pelos cuidados paliativos de uma zona na periferia de Lisboa. Uma zona grande da periferia de Lisboa. E eu falei com essa médica acerca da eutanásia, porque quando ela me disse qual é que era a profissão dela, eu puxei logo desse tema, achei que era uma pessoa espetacular para se falar desse tema, e fiquei a saber que a médica considera que não tem 10% dos meios que precisa para dar um mínimo de condições de vida às pessoas que estão ao encargo dela. Estamos a falar de 10%. Não estamos a falar de metade dos recursos que a médica precisava. E ela é ela que gere a equipa. Portanto, ela não é uma das médicas que anda lá a ir no casa a casa. Portanto, não é a médica que faz os cuidados paliativos de várias pessoas e que diz eu não tenho tempo para as pessoas, tenho que fazer à pressa. Não. É ela que gere e que diz que não tem 10% das condições que precisa. Manos, 10% é muito grave. O que é que seriam esses recursos? Enfermeiros, médicos, porque há pessoas que ficam em casa, que precisam de ser atendidas ao domicílio, máquinas, medicamentos, todos os recursos que são necessários para ir acompanhando e para ir minimizando o problema nas pessoas que têm esses problemas de saúde. Portanto, é facilitando a sua vida dentro dos possíveis. Certo? É uma vida assistida, facilitada por causa de um problema de saúde. Não tens.
Mano, quando ela me disse 10%, eu fiquei chocado. Eu assim, mas 10% como? É impossível. E ela a dar-me exemplos práticos do que é que todos os dias ela tinha que abdicar de apoiar pessoas para apoiar outras. E apoiar pessoas que claramente precisavam de ser apoiadas. E que são apoiadas com uma semana de atraso.